noite a todos, cursistas. Hoje iniciamos mais uma disciplina aqui do nosso querido curso Literaturas do Norte, Vozes Escritas da Amazônia. Eu me chamo Bárbara Barreto, sou monitora do projeto e estarei aqui para sanar quaisquer dúvidas que vocês possam ter. E sempre que vocês precisarem, podem entrar em contato com qualquer um dos nossos monitores. E nós vamos iniciar hoje a disciplina Representações da Amazônia no Campo Literário com o professor Dr. Davi. Chamo agora o professor Dr. Marcos Paulo, que é o nosso coordenador do nosso projeto de extensão Literaturas do Norte, e também ele é professor daqui do Departamento de Letras e Artes, e ele leciona no curso de Letras, disciplina de Literatura. Seja muito bem-vindo, professor. Oi, Bárbara. Oi, gente. Boa noite. Bom ver vocês todos aqui hoje, tá? Eu tô achando engraçado. Eu estava rindo há pouco por conta do efeito da barba. Prometo que para amanhã eu vou tirar a barba para ficar mais bonito para vocês, porque está dando um efeito muito engraçado aqui na câmera. Bom, já está se tornando tradição o nosso curso de extensão Literaturas do Norte. A gente tem tido essa preocupação em trazer as literaturas do nosso estado do Amapá, mas não somente as literaturas que fazem parte da Amazônia Legal, tanto aquelas que vão para o interior dos estados que compõem essa região, mas também as literaturas de fronteira. Hoje, a gente vai dar início, né, a essa nova turma, a oferta dessa nova turma, para essa disciplina ministrada pelo professor doutor Davi Júnior. Né? O professor Davi professor adjunto do Departamento de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal do Amapá. Além disso, ele é o atual coordenador e também professor do mestrado profissional em ensino de História da Unifap e também professor do mestrado profissional em Sociologia, o Prof. Sócio, tá? E também professor do mestrado profissional em Estudos de Cultura e Política da Unifap. O professor Davi já tem estado conosco nas ofertas anteriores do Literaturas do Norte e hoje ele vai continuar ministrando essa disciplina que, para mim, é uma das mais interessantes quando a gente vai discutir esse debate a respeito das literaturas que são produzidas no nosso estado, nessa região amazônica, que é representações da Amazônia no campo literário. É algo que, com certeza, o professor vai tocar, que é essa necessidade de unificar a Amazônia como se fosse uma coisa só, como se fosse uma única entidade. Quando, na realidade, nós sabemos que há várias Amazônias, porque vários são os povos que compõem essa Amazônia. Então, sem mais delongas, eu gostaria de convidar o professor Davi. Professor Davi, boa noite, seja bem-vindo. É bom demais ter você aqui conosco, meu amigo, tá? E eu vou estar aqui com você, do seu lado, para que a gente possa ter esse debate, para que a gente possa ter essa conversa a respeito dessas representações de Amazônia na literatura que é produzida não apenas aqui na Amazônia Legal, mas também existe nas Amazônias de fronteira. Seja bem-vindo, meu querido. Obrigado, Marcos, pela apresentação. Obrigado a Bárbara também, né, por ser a nossa mediadora aqui. Eu quero começar falando que eu tenho muito orgulho, né, de fazer parte do Literaturas do Norte desde o começo, né, apesar de eu não ser um pesquisador originalmente das letras, né, eu ter podido participar por conta, né, de uma história de pesquisa, né, que eu tenho eu já tinha e tenho, né, e com algumas das temáticas aí, né, abrangidas pelo curso, né. Eu fico muito satisfeito, né, de participar de um projeto de extensão como esse, né, com essa temática que é tão importante, né, Marcos, para a gente, tão relevante, né, para todos nós no Brasil, né, mas especialmente também para a gente, né, na região norte, produzir conhecimento, né, sobre esse tema, produzir, né, diálogo, debate, incentivar outras pessoas, né, outros profissionais, né, de diferentes áreas, enfim, né, e não profissionais também, enfim, né, interessados pela literatura, né, a participar desse diálogo, né, e promover cada vez mais essa discussão, esse conhecimento, né, sobre as nossas literaturas aí, né, da Amazônia.
Eu fico muito feliz também de você estar aqui, né, de poder fazer essa interlocução com você, né? Eu apresentei essa proposta de disciplina, né, a primeira vez que eu vou ministrar ela, é uma proposta de disciplina que na verdade, ela é fruto de uma pesquisa feita por mim, né, que está em andamento, né? Então, é muito bom essa interlocução contigo, né, Marcos, e também com o público, né? Provavelmente os nossos cursistas vão colocar questões do chat, comentários, né? Então, isso é muito bom para a gente que está produzindo uma pesquisa, né? Poder ter esse diálogo, né? Com outros pesquisadores e pesquisadoras e outras pessoas interessadas na temática, né? E por ser uma pesquisa, né, que está em andamento, eu não vou apresentar ela completa aqui agora, né? Mas eu espero apresentá-la, né? Com um grau de avanço, né, das conclusões que eu já tenho obtido pela realização dessa pesquisa, que vão, eu espero, né, mais do que dar respostas fechadas para as questões que eu vou levantar, eu espero que essas conclusões, né, que eu esteja apresentando aqui, essas interpretações que eu esteja apresentando aqui, elas incentivem os nossos interlocutores, aí, o nosso público, a pensar mais sobre isso, pesquisar mais sobre o tema, tá? E aí a ciência, né, Davi, é feita, né? A ciência brasileira tem esse grau de beleza, até me perdoe ser romântico nessa minha fala, porque ela é construída assim, pelos pares. A gente testa as nossas descobertas, a gente testa as nossas inferências, a gente, inclusive, coloca para escrutínio público, né? Porque, afinal de contas, o debate faz parte. Então, eu acho que essa é uma das grandes características que balizam a qualidade da nossa ciência brasileira, porque a gente busca realmente fazê-la de uma forma e constantemente testando, e constantemente trazendo para o debate, ouvindo, e mais do que isso, né, absorvendo não apenas as experiências de outrem, mas também as leituras que outros podem trazer para o nosso debate, para a nossa construção. Estou totalmente de acordo, né? Os epistemólogos chamam isso de intersubjetividade, né? Ninguém faz pesquisa sozinho, né? A pesquisa é social, né? Por isso que a gente tem que se juntar com outros, né? Que estão também interessados nos mesmos temas que a gente, né? E debater bastante, conversar bastante para a gente avançar, né? Nas nossas interpretações. Estou plenamente de acordo, Marcos. Aí, agora eu pediria para a Bárbara para projetar, por favor, o slide, Bárbara. E aí eu vou começando, né, daqui. Eu vou apresentar 2 slides hoje. Eu construí, né, 2 slides hoje. Um é mais breve, é só realmente para eu apresentar um pouco o plano da disciplina, né, para que os nossos cursistas tenham uma ideia assim da totalidade, né, do que eu pretendo fazer nessas 4 aulas, né. E o segundo slide, aí um pouco mais extenso, aí sim, seria realmente a discussão que eu quero fazer para a aula de hoje, né? Para a primeira aula, tá? Então, aqui, o slide, obrigado, Bárbara. Então, esse seria o nosso primeiro slide, né? Só realmente aqui uma apresentação da minha ideia de curso, tá certo? Então, vamos lá. O título da disciplina, né? O título abrangente, tá? Representações da Amazônia no campo literário, né? Então, a ideia é falar de como a Amazônia aparece, né, representada em algumas obras literárias, certo? E aí, né, depois eu vou falar um pouco sobre que obras serão essas, como foram escolhidas, tá? Mas a ideia é essa, né? Então, assim, dessa pesquisa, né, que eu estou conduzindo e que eu estou apresentando aqui agora, então, de investigar aí como que obras literárias representam a Amazônia, né? Quais são as imagens ou as ideias que se tem sobre a Amazônia nessas obras literárias, certo? Vamos seguindo, então, ó. Aqui eu vou apresentar rapidamente, ó, as 4 aulas, tá? Então, aula 1, 2, 3 e 4. Vou falar um pouco de metodologia, tá bom? E mais alguns tópicos, assim, que são importantes para que o público conheça, né? Como que eu estou construindo essa metodologia, essa abordagem sobre esse tema, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro, na aula 1, que é a aula de hoje, eu pretendo, né, reconstruir aqui, né, ou percorrer aqui, né, com o nosso público, o que seriam essas algumas representações históricas sobre a Amazônia, né? Porque o que acontece?
Essas ideias que existem sobre a Amazônia, né, elas não são uma coisa nova, né? Não é uma coisa de ontem ou de anteontem, né? Essas ideias que existem sobre a Amazônia, elas existem desde o início da colonização da Amazônia, né? Claro que a história da Amazônia, ela não equivale à história não começa com a colonização, né? A história da Amazônia é muito mais antiga, né? Tem pelo menos aí 12 mil, 15 mil anos, né? O povoamento da Amazônia, né? Pelos ancestrais dos atuais povos indígenas, né? Porém, a colonização, ela é um fator, realmente é um marco, assim, que causou uma ruptura muito grande na sociedade amazônica, né? A colonização europeia. E uma dessas rupturas, né, foi territorial, ambiental, a questão do genocídio, né? E uma dessas rupturas foi nessa dimensão simbólica, né? Esses colonizadores europeus que chegavam, eles já chegaram produzindo representações sobre a Amazônia, imagens sobre a Amazônia, né? Então, alguns diziam, por exemplo, que na Amazônia estava escondido o Eldorado, né? Que seria uma cidade toda feita de ouro, né? Que despertava ali a cobiça, os interesses desses colonizadores. Enfim, né? E outras representações foram construídas e têm sido construídas, né? Nesses 500 anos aí de colonização, né? Sobre a Amazônia. Por mais que a colonização, né, jurídica, administrativa já tenha acabado, né, acabou em 1823, né, a colonialidade, ela permanece, né, e, portanto, essas representações, elas permanecem também sobre a Amazônia, tá? Então, nessa primeira aula, eu vou historicizar essas representações sobre a Amazônia, certo? Então, não vou começar do contemporâneo, vou começar do passado, do quanto eu puder ir para trás, no passado, né, tendo como marco aí essa ruptura social que foi a colonização, e vou trazer essa historicização, então, dessas representações, tá? Do passado até o presente. Um segundo tópico importante dessa primeira aula é falar algumas características da sociedade amazônica hoje, tá? Isso seria uma questão assim, um pouco mais objetiva, vamos dizer, né? Seria realmente falar assim, de certas características da estrutura social da Amazônia, certo? Hoje, especialmente, né, com uma certa abordagem histórica também, né, mas, assim, principalmente aqui uma abordagem sociológica, tá? Aqui eu vou trazer um pouco de um conhecimento da sociologia da Amazônia para falar um pouco sociologicamente sobre a Amazônia, tá? Então, não vou me estender muito nisso, né, porque a ideia não é que seja uma aula de sociologia, né, mas vou falar um pouco disso aqui porque eu considero que é interessante para a gente, interessante e necessário, né, para a gente compreender essas representações aí que existem sobre a Amazônia, né, que é o foco aqui da minha aula, né, e da minha disciplina, e também aí sim, né, compreender a especificidade das representações da Amazônia no campo literário, aí sim, né, o objeto mesmo da minha pesquisa, tá bom? Então, na segunda aula, vai ser uma aula mais teórica, certo? Por que essa aula é necessária? Porque é uma aula que discute o conceito de representação, tá? Já que o título da minha disciplina, né, e o conceito central da minha pesquisa é representações da Amazônia no campo literário, né, então o conceito central é representações, eu preciso de uma aula para discutir esse conceito, tá? O conceito de representação, ele é bastante antigo na sociologia, né, ele existe lá desde o Durkheim, né, o Durkheim já fazia uma certa diferenciação ali entre representações individuais e representações coletivas, né, depois vai ter um outro autor que segue essa tradição do Durkheim, que desenvolve ainda esse conceito de representação social, que é o Moscovici, ou Moscovici, né, que é um psicólogo francês, se eu não me engano, né, ele também é um autor que é referência sobre esse conceito de representação nessa tradição do Durkheim, tá? Estou falando isso só para contextualizar, né, porque eu vou tratar mesmo do conceito de representação a partir da bibliografia pós-colonial, tá? Então, eu trago o conceito de representação a partir de alguns autores pós-coloniais aí, né? O Eduardo Said, certo? Que é o autor que escreve, conhecido por ter escrito o Orientalismo, né? E por ter escrito também o livro Cultura e Imperialismo, tá? Eu vou usar um pouco das duas obras aqui, certo? Do Eduardo Said. Ele tem uma obra vasta, né? Mas nessas duas obras, né? Tanto o conceito de cultura como o conceito de representação são bastante utilizados por ele, tá? Vou utilizar o Homi Bhabha, mais especificamente um dos capítulos do livro Local da Cultura, tá? Que é um capítulo em que ele discute o conceito de estereótipo, né?
Por que o conceito de estereótipo, né? Porque o estereótipo é um tipo de representação, né, sobre o outro. E nesse caso, né, na análise do Homi Bhabha, o estereótipo é uma representação enviesada, né, distorcida sobre o outro, certo? E o estereótipo, ele está ali como um recurso discursivo do colonialismo, né, dos colonizadores, assim, de como os colonizadores representavam os colonizados, certo? Então, o Eduardo Said discute o conceito de representação, associado ali, né, ao conceito de... Eu vou trazer essa discussão, né, conceito de representação associado ao conceito de cultura. No Homi Bhabha eu vou destacar a questão do conceito de estereótipo associado ao conceito de representação, tá? Outro autor importante sobre essa temática é Stuart Hall, tem uma obra vastíssima também, né? Eu vou destacar aqui uma obra especificamente dele, que é O Trabalho da Representação, tá? A Gayatri Spivak, né? Também tem uma obra extensa. Eu vou destacar uma aqui, que é a Crítica da Razão Pós-Colonial, certo? Em que ela discute, e também o texto, né? Especialmente o texto Pode o Subalterno Falar, que é um dos textos mais famosos, né? Da Spivak, em que ela discute também o conceito de representação, né? E discute ele de dois modos, enfim, né? Não vou antecipar aqui, né? Mas eu vou trazer também a Spivak, né, com essa discussão. E o Lefebvre, né? O Lefebvre não é um autor pós-colonial, né? É um autor de herança marxista, né? Mas ele tem uma obra também muito importante sobre representação, trata a representação de uma maneira crítica, né? Assim como os nossos autores pós-coloniais, né? O Lefebvre também trata o conceito de representação de uma abordagem crítica nessa obra, A Presença e a Ausência, né? O subtítulo dessa obra é Uma Contribuição para a Teoria das Representações Sociais. Tá? Então, a aula 2 vai ser mais teórica para a gente estudar bem esse conceito de representação, né? E já fazendo conexões, né? Evidentemente, com o tema da nossa disciplina, certo? Que é aí a relação enfim, a representação da Amazônia no campo literário, tá certo? Na terceira aula, aí eu vou entrar na parte mais empírica, né? Na terceira e na quarta aula, tá? Então, o meu foco é a representação da Amazônia no campo literário. São as expressões literárias, então, sobre a Amazônia. Esse é o meu foco, tá? Porém, antes disso, eu quero fazer um pano de fundo, vamos dizer assim. Eu quero construir um quadro mais amplo sobre os tipos de representações, né? Tentando sistematizar um pouco, né? Os muitos tipos de representações, ou as muitas linguagens de representações que existem sobre a Amazônia, tá certo? Então, eu vou tratar nessa aula, né? Primeiro, dos relatos de viajantes. Aqui eu vou tratar daquelas representações que eu estava dizendo, que eram feitas pelos colonizadores pelos colonizadores europeus no início da colonização da Amazônia. Então, vou tratar de alguns desses relatos desses viajantes, de como que a Amazônia é representada neles, certo? Não vou tratar de todos, né? A ideia não é que seja uma coisa extremamente extensa, né? Sobre esses relatos de viajantes, mas, assim, vou pegar alguns relatos que possam ser representativos um pouco, né? De como esses viajantes aí europeus, né? Que eram também colonizadores, eles iam compreendendo a Amazônia do jeito deles, escrevendo essa compreensão. Por quê, né? Porque esses relatos que eles escreviam, por mais que estivesse cheio ali da impressão pessoal deles, dos preconceitos deles sobre a Amazônia, né? Do misticismo também, né? Que eles tinham, esses relatos, quando eles eram publicados na Europa, né? Eles acabam se tornando fonte de informação sobre a Amazônia, né? Então, eles difundiam, né? Essas impressões que esses viajantes tinham, essas experiências que eles tinham na Amazônia, acabam se convertendo em representações sobre a Amazônia, porque eram difundidos nessas obras, né, que eles escreviam. Tá? Depois tem um segundo momento dessa história, desses relatos de viajantes, que é o que eu vou chamar aqui dos relatos de viajantes naturalistas, né, que já é aí no final do século XVIII, no século XIX também. Esses viajantes naturalistas, né, eram os cientistas da época, né? Eles eram viajantes, assim, eu estou separando eles dos outros viajantes, né? Dos relatos de viajantes anteriores. Por quê? Porque eles eram viajantes que tinham intenção científica, vamos dizer assim, né? Considerando a ciência da época, né? Do final do século XVIII e do século XIX. Tá? Então, eles tinham essa intenção científica,
Portanto, o tipo de olhar que eles tinham sobre a Amazônia era outro, era diferente daqueles viajantes aventureiros de antes, né? A intenção que eles tinham era científica, então o olhar que eles tinham era outro, né? E, e o que acontece, né? A autoridade que eles tinham era maior também, né? Então, um texto escrito por um viajante naturalista, cientista, ele tinha uma autoridade maior, né? Na Europa e também já no Brasil, né? Sobre como uma descrição do que é a Amazônia, do que os relatos de viajantes anteriores, que não eram cientistas, né? Que a ciência, conforme ela se consolida, a ciência ganha prestígio e os cientistas também vão sendo respeitados, né? A sua fala sobre a sociedade, sobre o mundo, ela vai tendo mais autoridade, né? Tanto na Europa como no Brasil, tá? Então existe uma certa especificidade quando a gente pensa nesses viajantes naturalistas, né? Por conta disso, né? De serem viajantes que tinham essa autoridade científica, né? Mas o que acontece, né? Os seus textos, apesar de terem intenção científica, ainda assim tinham muitos preconceitos, né? Ainda assim eram relatos que tinham muito misticismo, né? Que eram relatos que produziam uma distorção realmente, né? Sobre o que é a Amazônia de fato, o que eram os povos amazônicos de fato, tá? Mas, apesar de terem intenção científica, né? E por terem intenção científica, esses relatos preconceituosos, né? Eles acabavam tendo bastante autoridade. Então, esse tipo de relato ajudou a consolidar muito também certas representações, né? Sobre a Amazônia, ok? Aí eu vou vir para o presente, né? Vou falar dos livros didáticos, tá? Vou falar um pouquinho, né? Sobre os livros didáticos, tá? Como que a Amazônia aparece em alguns livros didáticos. Vou falar um pouco sobre como a Amazônia aparece na mídia, vamos dizer assim, na comunicação de massa, né? Então, no cinema, na televisão, desenhos animados, internet, memes, né? Ou seja, no cinema, existem filmes que retratam a Amazônia, filmes que se passam inteiramente na Amazônia. Na televisão, hoje em dia, existem novelas que se passam na Amazônia, existem seriados, né? Séries ou minisséries que se passam na Amazônia, né? Parece que ultimamente no Brasil a Amazônia começou a entrar mais na moda, vamos dizer assim, né? Nesses circuitos de produção de comunicação de massa e, portanto, tem crescido, né, as produções sobre a Amazônia, né, que retratam a Amazônia, tanto no cinema como na televisão. E a gente tem que olhar, né, de que maneira que a Amazônia está sendo representada nessas produções, certo? Audiovisuais, né, ou cinematográficas ou audiovisuais, certo? Porque é isso, né? Pode haver uma produção maior, mas não quer dizer que seja uma produção mais verossímil, né, sobre a Amazônia, né? Pode ser que sejam produções, por mais que haja uma maior quantidade, né, que sejam produções mais sofisticadas, pode ser que elas continuem reproduzindo estereótipos sobre a Amazônia, né? E a gente tem que investigar isso, né? De que maneira aí que está sendo realizada, né, a representação da Amazônia nessas produções, tá? Desenhos animados, né? É um pouco menos, mas não é tão menos assim, né? A produção de desenhos animados que retratem a Amazônia, tá? Eu esqueci de colocar aqui, eu me lembrei agora, né? As histórias em quadrinhos, né? Existem algumas histórias em quadrinhos, estou me lembrando agora, que representam heróis amazônicos, né? Vou procurar isso depois para incluir também aqui sistematizar, né? E incluir também aqui alguma reflexão sobre isso no nosso curso, tá? E a internet, os memes também se tornaram uma fonte, assim, um repositório, né, vamos dizer assim, um repositório de representações sobre a Amazônia, né? Então, na internet existe uma guerra dos memes, vamos dizer assim, né? Porque a internet é um espaço em que todos nós que não somos cineastas, não somos produtores de televisão, não somos autores de livros literários, não produzimos desenhos animados ou HQs, na internet a gente pode se expressar isso, né? Escrever, né, as nossas impressões, escrever a nossa visão de mundo. E então na internet a gente vê representações e memes, né? Memes, enfim, de quem é de fora da Amazônia sobre a Amazônia, mas principalmente a gente vê como que a gente da Amazônia tem representado a Amazônia, né? Através de memes, né? É um exemplo disso, né? Ou através de vídeos, de reels, né? Através dessas linguagens, né? Que são as linguagens da internet, das redes sociais.
Então tem sido um campo também muito prolífico, né? Um campo muito rico assim, de produções de imagens sobre a Amazônia, né? De representações sobre a Amazônia à internet. E aí agora, em grande parte, feita pelos próprios amazônidas, né? E isso é muito rico de a gente compreender, tá? O outro elemento, né? A outra linguagem em que eu vou tratar um pouquinho nessa aula 3 é da literatura, certo? Não tanto, né? Porque a aula 4 ela vai ser dedicada exclusivamente para a literatura, tá? Na aula 3 eu vou falar brevemente. E a gente não pode esquecer, né? Das representações da Amazônia que são feitas pelas cosmologias dos povos amazônicos, né? Isso aqui geralmente é uma tarefa mais da antropologia, né? Mas aí nas cosmologias dos povos amazônicos, né, nas suas simbologias, enfim, das inúmeras etnias indígenas, né, das comunidades quilombolas, das comunidades ribeirinhas, né, das comunidades extrativistas, enfim, de pequenos agricultores, né, de todos nós da Amazônia, né, em suas cosmologias existem representações também sobre o que seja a Amazônia, né. E se a gente vai fazer uma análise sistemática das representações sobre a Amazônia, a gente tem que incluir também, evidentemente, as cosmologias aí dos povos amazônicos, né? Porque nelas tem também, né, representações aí sobre a Amazônia, certo? Então é um pouco isso que eu vou tratar na aula 3, tá? A intenção dessa aula é tentar fazer uma coisa assim global, né? Para que os nossos cursistas aqui eles tenham uma visão global, né, desse conjunto de representações que existem sobre a Amazônia, tá? Evidentemente que eu não vou esgotar todas elas, né? Não é possível, né? Nem a minha intenção nesse momento, né? Quem sabe, conforme eu continue a pesquisa, né, daqui a 2, 3 anos eu consiga quase esgotar, né, essas linguagens, né, a análise dessas linguagens. Mas a intenção não é essa, né? A intenção realmente é produzir um tipo de panorama aqui, tá bom? Para que a gente possa discutir um pouquinho sobre cada uma dessas linguagens, né? Que produzem e difundem representações sobre a Amazônia, certo? Por fim, na aula 4, né? Nós vamos tratar aqui sobre as expressões literárias contemporâneas sobre a Amazônia especificamente, tá bom? Então, eu coloquei algumas aqui, tá? Não quer dizer também que eu vou esgotar todas elas, não quer dizer que está tudo aqui, certo? Eu coloquei algumas aqui para ter um ponto de partida para o nosso curso, tá? Para o nosso diálogo, certo? A primeira aqui, o amazofuturismo, né? É um tipo de movimento literário, um gênero, né? Um movimento literário que tem ali as suas características, né? A sua linguagem, o seu modo de ser, né, e que aí pelo próprio nome, né, escreve sobre a Amazônia, né, compreendendo a Amazônia no futuro, né, o que seriam os possíveis futuros da Amazônia, né. O amazofuturismo é um tipo de ficção científica, né, e de ficção especulativa sobre o futuro da Amazônia, mas além do amazofuturismo tem outras, né, tá? A gente tem outras obras aí de ficção científica e ficção especulativa, né, diferente uma coisa da outra ali, né. A gente tem diferentes outras obras também, né, sobre a Amazônia dentro desse gênero da ficção científica e ficção especulativa. Vou trazer uma ou outra aqui para a gente ir discutindo, tá? Tem um outro gênero aí que está se consolidando como um gênero literário, que são as ficções do antropoceno, tá? É um tipo de literatura que, assim como a Cliffy, né? Cliffy, o que está embaixo aqui das ficções do antropoceno, a Cliffy são ficções climáticas, né? Então, tanto as ficções do antropoceno, esse gênero, como as ficções climáticas, né, esse outro gênero, falam de... quando retratam a Amazônia, né, retratam a Amazônia em narrativas que se passam num futuro, às vezes próximo, às vezes mais distante, mas num futuro em que as mudanças climáticas já aconteceram, né? E causaram mudanças assim no ambiente, na paisagem, no território da Amazônia, né? Ficções do antropoceno e ficção climática não são gêneros literários exclusivos sobre a Amazônia, tá? Eles falam do antropoceno e das mudanças climáticas no mundo todo, né? Então tem obras, eu estava estudando recentemente, né? Tem obras de ficção climática, ficção do antropoceno nos Estados Unidos, na Europa, na África, tá?
E aqui eu vou trazer algumas, né, que falam, que narram, né, ou que tem a Amazônia como palco, ou que tratam de Amazônia de alguma forma em suas narrativas, certo? A gente tem um campo de estudos que é chamado de ecocrítica, tá? Pretendo trazer alguma coisa aqui sobre esse campo de estudos, certo? Da ecocrítica também, né, tá vinculado à natureza, tá? À ecologia, certo? Muito atual, né? Também é um campo muito rico. Vou trazer algumas contribuições desse campo nessa aula. A literatura indígena e o futurismo indígena, tá? São importantíssimos, são fundamentais, né? A gente tem a obrigação, né? Todos nós, assim, que somos pesquisadoras, pesquisadores, professores na Amazônia, a gente tem que conhecer a literatura indígena, o futurismo indígena. Nas últimas 2 edições do Literaturas do Norte, eu e o professor Marcos Paulo, né, a disciplina que a gente deu era exatamente de literatura indígena, então nós dedicamos 2 disciplinas, né, para esse tema. Foi muito, muito bom de realizar essa disciplina, né, tá no YouTube ainda, né, quem quiser olhar. São disciplinas assim que foram os professores responsáveis, entre aspas, foram eu e o professor Marcos Paulo, né, dentro do projeto Literaturas do Norte, mas nós atuamos assim mais como mediadores mesmo das aulas que foram ministradas, né, por pesquisadores e pesquisadoras indígenas, né, e escritores e escritoras indígenas. Tá? Então a gente teve ali o Casé Angatu, a Julie do Rico, o Ariabo Queizo, a Márcia Cambeba, né? Nós tivemos a Bruna Caripuna, aqui do Oiapoque, a Marinete Tocano, lá de Manaus, né? Então nós tivemos diversos autores e autoras, pesquisadores, pesquisadoras indígenas, né? Dando essas aulas aqui pra gente, né? E foi realmente muito rico, né? Muito, muito maravilhoso poder ter participado, né, dessas 2 disciplinas. Estou falando isso agora para quem estiver vendo e não viu, procura aí no YouTube, tá? Vale muito a pena, tá? É primordial a gente tomar cuidado, tomar contato com as literaturas indígenas, né? Para reforçar, né? Falando em cuidado, para reforçar, aperfeiçoar o nosso trabalho como docentes, né? Que a gente possa escutar os indígenas, ler os indígenas, né? Para poder, quando a gente for dar aula, né? Quando a gente for se comunicar sobre a temática indígena, né? A gente está amparado, né? Com as vozes, né? Dos autores e autoras indígenas, tá? E, por último, aqui o afrofuturismo, né? Tem uma ou outra obra de afrofuturismo em que trata um pouco de Amazônia também, tá? E eu vou resgatar um pouco disso também nessa 4ª aula, tá? Então, isso aqui é um panorama global, né? Não, enfim, são 4 aulas aqui em que estou apresentando esse esquema, né, como 4 aulas, né, mas não, enfim, vou tratar desses assuntos, né, todos eles, mas como eu disse, né, começa uma pesquisa em andamento, né, algumas coisas daqui, talvez eu não contemple ainda nessa primeira edição do curso, outras coisas aqui pode ser que, né, eu fale um pouco mais, outras um pouco menos, pelo estado do avanço que está, né, a minha pesquisa sobre cada um desses temas, tá bom? Como eu disse, né, essa é uma pesquisa em andamento, né, estou apresentando ela aqui em andamento, certo? Mas já tem algumas boas conclusões, né, algumas boas interpretações já consolidadas sobre algumas temáticas aqui, e vou poder partilhar com vocês, né, essas conclusões, essas interpretações, e depois continuar a pesquisa, né? Quem sabe numa outra edição do Literaturas do Norte trazer os próximos avanços dessa pesquisa, certo? Então, isso aqui é a maneira geral como eu estou concebendo, tá? A minha pesquisa sobre o tema, certo? Isso aqui é a minha meta, né? Essas 4 aulas aqui é o meu objetivo, né? É chegar nessa compreensão aqui, tá? E tudo que eu já consegui até o momento eu vou partilhar aqui com o nosso público, tá? Nessas 4 aulas, tá bom? Vou falar um pouquinho aqui de metodologia, gente, ó, tá? Primeiro eu vou falar da abordagem, né? Então, eu estou trazendo aqui para vocês, como eu disse, né? Eu sou um professor de sociologia, certo? Né? A pesquisa, a ciência que eu trabalho é sociologia, né? E eu estou construindo a abordagem do meu tema aqui a partir da sociologia, né? Primeiro, sociologia da literatura, tá? Que é um campo já consolidado, né?
não é um campo, e depois a sociologia da cultura, né? Nesses dois casos, né? Sociologia da literatura e sociologia da cultura são campos já consolidados, não são exclusivos do Brasil, tá? Já desde os fundadores, ou dos clássicos, aí, dos chamados clássicos da sociologia, né? Europeus, ou estadunidenses, né? Eles já tratavam de sociologia da literatura, sociologia da cultura, tá? Os Bourdieu, Foucault, né? Outros autores, Terry Eagleton, né? Terry Eagleton não era da sociologia, né? Mas é um autor que a gente lê quando a gente estuda sociologia da literatura. Tá? Então, eu vou trazer um pouco da contribuição dessas duas subdisciplinas, né? Dessas duas sub-áreas da sociologia, tá? Para estruturar aqui a maneira como a gente vai compreender, vai abordar o nosso objeto, tá bom? E responder o problema de pesquisa que eu estou me propondo, certo? Além da sociologia da literatura, sociologia da cultura, vou trazer esses estudos sobre representações sociais, tá? Eu falo estudos sobre representações sociais porque não são de autoria exclusiva de sociólogos, né? Então, a gente tem, por exemplo, a Spivak e o Homi Bhabha, são autores da literatura, né? São muito lidos nas ciências sociais, né? A gente que é cientista social estuda muito eles, né? Se importa muito com o trabalho deles, mas eles são, né? Originalmente da literatura. O Stuart Hall, ele se auto-intitula analista da cultura, né? Ele é um dos fundadores dos estudos culturais, né? O Eduardo Said, se eu não me engano, também é um autor da literatura, certo? E esse conjunto de autores, né? De diferentes disciplinas, né? Produziram esses estudos aí sobre representações sociais, né? Que acaba que a gente pode chamar que é um campo multidisciplinar esse, né? de estudos sobre as representações sociais, tá? Então, vou trazer essa discussão, né, como eu já tinha dito, e vou trazer também essa abordagem que eu faço aí das representações da Amazônia no campo literário, né, vou fazer isso também instrumentado, vamos dizer assim, né, fortalecido aí pela sociologia da Amazônia, tá? Então, essa compreensão da sociedade amazônica, ela é fundamental, né, para fazer essa pesquisa, para construir esse conhecimento que eu estou partilhando aqui com vocês, e a sociologia da Amazônia, ela também, né, além de ser a sociologia do território amazônico, da estrutura social amazônica, da economia, do ambiente, né, das políticas públicas, dos movimentos sociais amazônicos, a sociologia da Amazônia também é uma sociologia da cultura amazônica, né, do campo simbólico amazônico, tá? Então, eu vou trazer também um pouco, né, da contribuição dessa área, tá? Então, eu vou fazer a pesquisa, né, a partir dessas disciplinas aqui, tá? Fundamentalmente da sociologia, que é o meu campo de estudos, né, mas tendo como objeto aqui, né, a cultura e a literatura, né, sobre a Amazônia, tá certo? Vamos lá? Quando a gente fala de sociologia da Amazônia, ó, esses dois slides aqui é tudo que eu vou dizer, tá? Sobre sociologia da Amazônia nessa aula. Quando a gente fala de sociologia da Amazônia, eu quero, assim, é um campo de estudos que tem crescido muito, tá? Tem muitas pesquisas sendo realizadas, né, nessa temática, recentemente. A gente tem já livros que são clássicos aqui, né? Livros e autores e autoras que são clássicos, né, aqui na Amazônia, dentro dessa área de sociologia da Amazônica, né? Gostaria de citar, por exemplo, a professora Marilene, lá de Manaus, a professora Edna de Belém, né? A professora Edna Castro, a professora Violeta Loureiro, também de Belém, né? Então, é um campo de estudos que tem crescido muito nos últimos anos, e eu vou trazer, assim, tem muitas agendas de pesquisa dentro desse campo, certo? Muitos objetos de pesquisa, né? Muitas linhas de pesquisa dentro desse campo. Eu vou trazer aqui só realmente o básico do básico do básico, tá? Então, primeiro, quando a gente fala de Amazônia, o que a Amazônia tem, né? Tem diversidade. 2 tipos de diversidade, tá? Diversidade biológica e diversidade cultural. O que é a diversidade biológica? É a biodiversidade, tá? Então, a gente tem que saber, quando nós tratamos de Amazônia, que estamos falando de uma das regiões com mais biodiversidade no planeta, tá? Isso não é qualquer coisa, tá? Isso é muito importante, isso é muito significativo. Isso é um fato natural, né? É um fato da natureza, mas a gente vai ver no nosso curso como esse fato da natureza, ele acaba tendo consequências sociais gigantescas, tá?
tanto para coisas boas como para coisas não tão boas assim, como para coisas não desejáveis, tá? Então, assim, esse é o primeiro elemento, né? Que a gente que a gente tem que ter em mente quando se faz uma abordagem sociológica da Amazônia, que não é um fato sociológico, é um fato natural, é a biodiversidade. É uma das regiões com maior biodiversidade no planeta, né? Se eu não me engano, só tem tanta biodiversidade quanto a Amazônia, né? O fundo dos oceanos, né? E o fundo dos oceanos, e me parece, né? Que existem outras florestas tropicais também, né? Na Indonésia e na África, que também tem uma biodiversidade, assim, considerável, tá? Mas, assim, nada se equipara com a biodiversidade que existe na Amazônia, tá bom? O outro elemento é a diversidade cultural, tá? Que a gente pode chamar também de sociodiversidade, tá? Então, biodiversidade é uma coisa, sociodiversidade é outra. O que seria essa sociodiversidade, né? Existem muitas e muitas culturas diferentes na Amazônia, muitas etnias diferentes na Amazônia, muitas línguas diferentes, modos de vida diferentes. E isso é muito significativo também, tá? A gente tem que ter isso como ponto de partida. A Amazônia é multicultural, é multiétnica, tá? Temos que saber disso, tá? Temos que lembrar disso, né? Temos que nos lembrar disso, né? Esse é o nosso ponto de partida, tá? Então, tanto a biodiversidade, né? Ela é um fator importantíssimo, como essa sociodiversidade, tá? Essa grande riqueza, né, de grande diversidade de etnias que nós temos na Amazônia, né? E o fato de ter uma diversidade de etnia, gente, né, não é só a diferença cultural e pronto, né? Mas, assim, é a diferença cultural, mas assim, todas essas etnias, elas produzem conhecimento sobre a Amazônia, né? Elas têm relações diferentes com o território, com o ambiente, com a natureza da Amazônia, tá? Então, a diferença cultural ela é muito significativa por isso, certo? Outro tópico, quando a gente vai falar de sociologia da Amazônia, é o que eu já tinha falado anteriormente, né, que é esse aspecto da colonização, tá? Que eu coloquei aqui no slide como modernidade, eurocentrismo, colonização e capitalismo. O que acontece, gente? A história da Amazônia não começa com a colonização, tá? A gente tem que ter isso em mente também, tá? Às vezes a gente vai contar a nossa história, a gente conta errado. A gente fala, começou lá em 1492 com a conquista a chamada conquista da América, né? Lá pelos navegadores portugueses, né? O Henrique Dussel vai chamar esse momento de a invenção da América, né? Invenção, assim, é um conceito que o Henrique Dussel elabora, né? Um conceito complexo, né? Que ele elabora para falar desse momento, né, como uma invenção da América aí pelos colonizadores, tá? Recomendo muito a leitura, tá bom? Do Henrique Dussel. Então, assim, a história da Amazônia não começa em 1492, às vezes a gente vai contar nossa história, a gente conta errado, tá? Não começa com a colonização, a história da Amazônia é muito mais antiga, certo? A história do povoamento da Amazônia, né, segundo lá alguns livros da Manuela Carneiro da Cunha, por exemplo, né, a história do povoamento da Amazônia tem 12.000, 15.000 anos, certo? Então é muito antiga, tá? Não é de 500 anos atrás que a Amazônia existe, certo? Porém, né, mesmo assim, esse momento da colonização, ele acaba que ele tem a sua importância, né? Pela ruptura que ele causa na Amazônia. Ruptura em que sentido? Todos. Ruptura social, territorial, ruptura ambiental, né? Ruptura social como, né? Desestrutura sociedades indígenas, né? Desestrutura, né? Existe o genocídio, existe a escravização, né? Ou às vezes não é chamada de escravização, mas o trabalho forçado, né? A captura de indígenas para trabalho forçado, né? Então isso desestrutura sociedades indígenas, né? A colonização não é, né, uma coisa boa, tá? Ela realmente é algo que foi destrutivo para a sociedade amazônica. Essa ruptura é uma ruptura também no sentido do ambiente, né? Porque causa uma destruição ambiental na Amazônia, né? Essa destruição ambiental que a gente vê hoje aí tão gritante, né? Ela começa com a colonização, né? Começa ali com uma coisa que poderia ser até não tão destrutiva na época, mas já era algo predatório, né? Que é o extrativismo das drogas do sertão, né? Já era um tipo de relação com a natureza predatório, né? E foi iniciada pelos colonizadores, né? Os povos indígenas, eles tinham relação, né? De agroextrativismo, né? De plantar
e de plantar e de colher, né, os bens da natureza, né, os frutos, enfim, etc., né, mas não era no sentido predatório, né, não era no ritmo predatório, como foi com os colonizadores quando eles chegaram, né. Então, e daí em diante o extrativismo só aumentou, né, o extrativismo sempre foi a maneira aí de relação, né, dos colonizadores com a Amazônia, certo? Hoje em dia a gente tem o extrativismo madeireiro, né, que é causa do desmatamento, né, a gente tem extrativismo mineral, né, o que são as empresas de mineração, o garimpo, né, extrativismo, é predatório, é altamente destrutivo da Amazônia, né, as queimadas, né, elas acabam participando também dessa lógica do extrativismo, né, muitas queimadas são realizadas para destruir a floresta, para poder implementar agropecuária, né? Plantações de monoculturas e a criação de gado, né? Criação industrial, vamos dizer assim, né? Criação aí, empresarial de gado. Então, as queimadas, elas acabam fazendo parte também, né? Dessa lógica do extrativismo, né? E as hidrelétricas, né? O que as hidrelétricas fazem, né? Elas fazem o extrativismo, a gente poderia dizer assim, tá? Elas fazem o extrativismo da água, né? Não tem como, né, igual a madeira, você desmatar, né? Você desmata a madeira e leva a madeira, né, exporta a madeira, né? Ela é apropriada aí por empresas no exterior. A água não tem como fazer isso, né? Botar água num navio e levar água para o exterior, mas existe uma maneira de fazer esse extrativismo da água, né, vamos dizer assim, que é através das hidrelétricas, né, elas se apropriam da água, se apropriam dos rios da Amazônia e transformam a água em energia, né, as hidrelétricas produzem energia elétrica, né, através da força dos rios, então elas transformam a água dos rios em energia elétrica e vendem a energia elétrica, né, aí sim a energia elétrica ela é mercantilizada, né, ela é a mercadoria que é produzida pelas hidrelétricas e vendida, mas isso tem um custo ambiental na Amazônia também, que é a destruição dos rios, né? Essa água que é apropriada, ela se torna imprópria para o consumo ali das populações amazônicas que vivem em torno desses rios, né? Essa água, ela se torna tóxica, contaminada, né? Às vezes, para a criação dos lagos, para as hidrelétricas, muitas comunidades são deslocadas, né? Elas têm que sair porque os seus territórios são alagados, né? Muitas comunidades, depois das hidrelétricas, ficam sem água, porque essa água fica represada nas hidrelétricas, então o volume do rio diminui, tá? Isso causa um impacto altíssimo também. Então, a colonização, ela é um marco, por quê? Né? Porque por mais que a colonização já tenha acabou em 1822 no Brasil, em 1824 na Amazônia, por mais que a colonização tenha acabado, a colonialidade persiste. Então, essa lógica do extrativismo predatório, a transformação da natureza amazônica em mercadoria, né, destruição da natureza para gerar lucro para o capital, isso continua existindo. Tá? Então, isso é altamente desestruturador do ambiente amazônico, do território amazônico e da estrutura social amazônica, né? Porque as comunidades, né, os povos amazônicos, todos são prejudicados por esses processos, né? Seja pelo desmatamento, pelas queimadas, pela contaminação dos rios, tá? Então, existe um prejuízo social tremendo, que é a desestruturação dos modos de vida, né, tradicionais das comunidades amazônicas. Tá? Quando eu falo comunidades amazônicas, eu estou falando dos povos indígenas, dos povos quilombolas, ribeirinhos, extrativistas, né? Estou falando de todas essas comunidades tradicionais, né, dos povos amazônicos, e estou falando também de quem está na cidade, né? Dessas comunidades aí que são moradoras das cidades, né, que também estão sofrendo os custos ambientais, né, desses processos todos, tá bom? Então, tudo isso tem relação, gente, tudo isso, essa desestruturação social, territorial, ambiental, tem relação com a colonização, porque começa com a colonização, tá? E o marco da colonização é esse, né, 1492 para cá, certo? Que é essa chegada dos primeiros colonizadores europeus nas Américas, né? E eles chegam com esse modo de vida deles, com esse olhar, né? Querendo transformar o território da Abya Yala, né? Querendo transformar esse território em mercadoria, certo? Então, quando a gente fala em sociologia da Amazônia, acaba que o tópico colonização, colonialidade, ele é muito importante, né? Porque ele não resume toda a história da Amazônia
Mas esse tópico, ele explica a desestruturação, né, que a gente tem vivido na Amazônia nesses últimos 500 anos e de uma maneira mais gritante aí nos últimos anos também, né, que avança muito, né, essa destruição aí da Amazônia, certo? Então, isso tem relação, olha só, com a modernidade, né, porque as grandes navegações e esses projetos imperiais europeus de colonização do restante do mundo, eles são da época da modernidade, né? Então, isso são elementos da modernidade. Tem relação com o capitalismo, porque, afinal, o modo de produção desses conquistadores o modo de produção desses colonizadores europeus é o capitalismo, então eles vêm para cá com intenções capitalistas, ou seja, com a intenção de transformar tudo aqui em mercadoria, explorar tudo que puderem para lucrar, né? E tem relação aí também com o chamado eurocentrismo, né? O que é o eurocentrismo? É uma ideologia criada pelos europeus e que diz, né, em que os europeus dizem que eles são superiores ao restante do mundo, todo o restante do mundo é inferior, né? Seja racialmente inferior, culturalmente inferior, eles inventam isso, né? Através dessa ideologia do eurocentrismo, e essa ideologia desumaniza, né? É uma ideologia racista, né? Porque ela desumaniza todos os outros povos do planeta, né? Somente os europeus, eles se entendem como superiores e o restante é inferior. Sejam indígenas das Américas, sejam os africanos, sejam os povos asiáticos, né? Então, essa ideologia do eurocentrismo, ela vem junto, né? Ela também está nesse bloco, modernidade, colonização e capitalismo, né? Ela vem junto. E é uma ideologia, então, que prega aí, né, a superioridade, uma suposta superioridade da cultura europeia sobre o restante do mundo e uma suposta, por isso, superioridade humana europeia em relação aos outros povos, né? Portanto, é uma ideologia também racista, né? E a gente precisa ter em mente essa ideologia do eurocentrismo, porque ela vai explicar muitas das representações que existem sobre a Amazônia, certo? Inclusive em várias linguagens, né? E inclusive no campo literário, tá? Então a gente não pode perder de vista, né, essa ideologia do eurocentrismo como parte do processo de colonização que os europeus empreenderam sobre a Amazônia, né? E como parte do projeto de exploração da Amazônia realizado por esses colonizadores europeus, tá bom? Então, isso é um bloco, quando a gente fala de sociologia da Amazônia, quando a gente fala assim, preciso compreender a estrutura social da Amazônia, esse é um outro bloco de conceitos, né, que a gente tem que ter em mente, tá? Modernidade, eurocentrismo, colonização e capitalismo, tá bom? Poderiam ser compreendidos separadamente, né? São conceitos diferentes, cada um do outro, né? Mas eu coloquei eles aqui no mesmo bloco porque eles se relacionam, tá bom? Outro tópico que a gente tem que ter em mente quando se fala de sociologia da Amazônia, quando a gente quer compreender a estrutura social da Amazônia, é que a Amazônia, ela tem uma riqueza natural muito grande, né? E ela é rica em elementos naturais que são valiosos para o modo de produção capitalista, né? Que são valiosos para a sociedade capitalista. Tá certo? Então, isso acaba que é um fator que causa um certo impacto social sobre a Amazônia, né? Então, essa riqueza de elementos que são valiosos para o modo de produção capitalista, isso acaba atraindo, né, os interesses econômicos do capital, né, de empresas multinacionais, né, e dos estados também, dos estados-nação, que querem também controlar, né, se apropriar dessas riquezas, né? Então, por isso a gente tem uma grande disputa de interesses econômicos na Amazônia, por causa dessa riqueza natural, e a Amazônia acaba também sendo alvo de disputas geopolíticas, né? Ou seja, disputas nas relações internacionais, né? E entre os estados-nação, os diferentes estados-nação, por conta do interesse, né, sobre essas riquezas da Amazônia, certo? Isso, talvez para algumas pessoas isso não seja muito visível, né? Mas à medida em que a gente vai estudando as maneiras como o capital se territorializa na Amazônia, né? Quem que são as empresas, né, que estão por trás das grandes mineradoras, das hidrelétricas, né,
que atuam na Amazônia? Quem são? São empresas internacionais, né? Geralmente empresas que são de países do norte global, da Europa, dos Estados Unidos, Dinamarca, Noruega, Canadá. Tá? Então, essa riqueza natural da Amazônia, ela acaba levando a Amazônia a ser alvo de intensa cobiça econômica, né, de outros países que geralmente estão no norte global, e também de disputas geopolíticas, né, porque esses países eles passam a disputar também entre si, né, e também passam a pressionar o Estado brasileiro para que ceda o acesso a esses recursos naturais da Amazônia a essas empresas e a esses países, né. Então, isso é um fator também que explica muito do estado da sociedade amazônica hoje, tá? O fato da gente ter essa grande riqueza natural e, portanto, a gente ser alvo aí, né, dos interesses econômicos e disputas aí, de interesses políticos de outros países, geralmente do norte global e também da China, né? Tá? A China também é um ator geopolítico importante aí nessas disputas, né, nesses interesses econômicos sobre a Amazônia, tá? Então, isso é um outro tópico. Um outro aspecto para a gente compreender a sociedade amazônica é a criatividade social dos povos amazônicos, tá? Eu estou chamando aqui de criatividade social porque eu quero usar um termo amplo, né? Eu quero me referir aqui com a atuação dos povos amazônicos, né? Com o pensamento, né? Com a epistemologia, a visão de mundo, a cosmologia, a simbologia, né? A atuação econômica, a atuação territorial, ambiental, né? A relação com a natureza, né? Dos povos da Amazônia, tá? Eu quero ressaltar com isso, né? Olha, a ação, a existência, a ação, o pensamento dos povos da Amazônia é fundamental, tá? Fundamental para a gente compreender a sociedade amazônica hoje, né? Porque por mais que os povos da Amazônia eles sejam as grandes vítimas, né, desses grandes projetos econômicos, esses projetos de desenvolvimento, as vítimas do racismo institucional, do racismo ambiental, do genocídio, né, a gente não pode esquecer a ação desses povos, a agência dos povos amazônicos, o protagonismo dos povos amazônicos é o que tem ainda preservado a Amazônia, né? Que tem conservado a Amazônia, né, como ela é, tá? Se não fosse o ativismo, tanto o ativismo político, mas como o ativismo social, né, a relação dos povos amazônicos com a natureza, suas cosmologias, seu patrimônio, sua tradição, se não fosse, tá, essa criatividade social dos povos amazônicos, a gente não teria mais Amazônia, né? A gente só tem Amazônia, né? E a Amazônia só existe, né, continua existindo em sua biodiversidade, em sua sociodiversidade, graças aos povos da Amazônia, né? Aos povos que são os moradores, né, os povos originários, né, das terras amazônicas, tá? Então, a gente pode com tranquilidade, né, dizer que os povos amazônicos são os guardiões da Amazônia, né, e também de uma maneira mais objetiva, né, a gente deve entender, né, que a Amazônia só existe como existe hoje ainda, né, por conta da agência do protagonismo dos povos da Amazônia, que é essa criatividade social que eu estou chamando aqui, tá? A gente tem muitos povos amazônicos, né, assim, fazendo ativismo social, ambiental, ativismo político, ativismo cultural, né, em muitas áreas, né? Então, na Amazônia existem muitos movimentos sociais indígenas, quilombolas, de outras comunidades tradicionais, né? Associações extrativistas, por exemplo, de ribeirinhos, de pescadores. A gente tem muitos povos amazônicos ocupando cargos públicos, né? Seja eleitos em cargos eletivos ou em outros cargos de responsabilidade pública, né? Nos governos estaduais, no governo federal agora, né? A gente tem muitos povos amazônicos atuando em instâncias internacionais, né? Fazendo diplomacia internacional, né? Em uma quantidade imensa de órgãos internacionais, né? De organismos internacionais, tá? Seja na ONU, na OEA, seja nas organizações relacionadas ao clima, na própria COP, né? Na Conferência do Clima, certo? Então, a gente tem que entender isso, né?
os povos amazônicos, sim, são os mais vulnerabilizados por essa exploração predatória, capitalista, neocolonial da Amazônia, são as grandes vítimas do genocídio, do racismo institucional, do racismo ambiental, mas não são apenas vítimas, tá? É um erro, tá? Retratar os povos da Amazônia apenas como vítimas, certo? É preciso reconhecer que sim, estão vulnerabilizados por causa dessa sociedade que a gente tem, né? É preciso sim lutar para parar o genocídio imediatamente, né? Porém, a gente tem que, para fazer uma compreensão também sociológica adequada, a gente tem que reconhecer, né, objetivamente a atuação dos povos da Amazônia, tá? Desde sempre, tá? Não é de hoje, não, né? Desde sempre existe uma atuação considerável aí dos povos da Amazônia, né? E essa ação ela é um dos fatores que explica a estrutura social da Amazônia hoje, certo? Aqui, esse slide é um pouquinho mais rápido, né? A gente tem... quando se quer compreender sociologicamente a Amazônia, né, hoje, a gente tem que também considerar esses elementos aqui. Olha só, a Amazônia, o Porto Gonçalves, né, que é o autor que eu estou citando aqui embaixo, é um geógrafo, né, tem vários livros sobre a Amazônia, muito bom de ler, tá? Alguém que tem uma contribuição científica muito importante para a Amazônia, né? Ele fala... Tem uma expressão, assim, eu vou usar essa expressão só para começar a explicação que eu estou querendo trazer aqui, tá? Mas ele tem uma expressão que é: a Amazônia é uma periferia de periferias, tá? E vou explicar por que isso, né? Olha só, dentro do Brasil a gente tem desigualdades regionais. O que isso quer dizer? Existe uma certa posição de privilégio historicamente construída, não é de hoje, mas é desde a colonização. A gente tem uma posição de privilégio do sul e sudeste do Brasil em relação ao nordeste e ao norte. Então, a gente tem desigualdades regionais, né? O Nordeste e o Norte do Brasil vivem uma situação de desigualdade, né? Social em relação ao Sul e Sudeste. E por que vem essa desigualdade, gente? Né? Não é por acaso, não. Essa é uma desigualdade que existe porque é uma decisão do Estado, né? É por conta de um racismo institucional, né? De uma diferença, principalmente no orçamento, né? Quando você pega o orçamento do governo federal, para o Sul e Sudeste, o orçamento do governo federal, para o Norte e Nordeste, né, o orçamento de Norte e Nordeste historicamente sempre foi menor. Então, por isso a gente tem, né, evidentemente, índices sociais menores, né, índices sociais inferiores. Vamos pegar um exemplo, o orçamento das universidades federais, né? Compara o orçamento das universidades de Sul, Sudeste, até de Centro-Oeste, com o orçamento das universidades federais do Norte e Nordeste. É menor o orçamento, né? Por isso as nossas universidades são menores, elas têm índices menores. Pega o orçamento da saúde. Por que a saúde no Norte ela é tão mais precária quando comparada a Sul e Sudeste? Não é por acaso, é por falta de investimento, né? Ou seja, por uma decisão do Estado em investir menos, em dedicar menos orçamento para a saúde do Norte do que do Sul e Sudeste, né? Então a gente nós de Norte e Nordeste, né, a gente vive essa situação de desigualdade em relação ao Sul e Sudeste por conta de uma diferença histórica no Estado, né, no financiamento, no orçamento estatal para construir a infraestrutura, né, do Norte e Nordeste, né. Tem uma coisa que todo mundo fala, né, o Norte é a pior região do Brasil em relação a saneamento básico, né, como se isso fosse responsabilidade simplesmente do Norte, como se o saneamento básico fosse uma coisa que nascesse, né, que brotasse naturalmente, assim, nas ruas, né? E não é, né? Para ter saneamento básico tem que ter um orçamento dedicado para a criação dessa infraestrutura específica, né? E o orçamento do governo federal, dos governos estaduais, né? Para infraestruturas, né? Para políticas sociais sempre foi menor para a região norte, tá? E também, né? Para a região nordeste. Apesar de no nordeste a gente ter grandes capitais, né? A gente tem certas regiões assim que são extremamente desenvolvidas, né? Do ponto de vista econômico, do ponto de vista territorial, do ponto de vista da saúde, da educação, né? Teresina, por exemplo, é um polo de saúde importantíssimo, né? Enfim, apesar disso, né, o Nordeste, assim como o Norte, né, também é uma região que sofre com essas desigualdades regionais. Então, falando de Amazônia agora, né, fiz a introdução, agora falando de Amazônia. A Amazônia sofre desigualdades regionais em relação ao restante do Brasil, tá? Então, a Amazônia está nessa situação de desigualdade, né, por conta de uma longa história de menor financiamento, tá? Menor orçamento, né,
para a infraestrutura do Estado de políticas públicas para a Amazônia, certo? O Porto Gonçalves diz assim, o Brasil vê a Amazônia como colônia, né? Que é algo que a Violeta Loureiro também exprime, né? Inclusive, o último livro da Violeta Loureiro tem esse título, né? Amazônia, Colônia do Brasil. Né? Esse é o título do livro dela, do último livro dela. Recomendo muito a leitura, tá? Recomendo mesmo, né? Se quem quiser conhecer mais sobre a Amazônia, leia um livro atual como esse, né? E escrito por uma pesquisadora como a Violeta Loureiro, né? Muito importante, tá? A gente ler e ouvir, né? O que ela tem a dizer, tá? Para a gente compreender a Amazônia, certo? Então, o primeiro ponto é esse, né? Quando a gente fala, vamos compreender sociologicamente a Amazônia, o primeiro ponto é esse, ó. Dentro do Brasil, a Amazônia é uma região que sofre com desigualdade. Ela é desigual em relação ao restante do Brasil, tá? E não é apenas desigual, ela é subordinada, né, em relação ao restante do Brasil, tá? É uma relação de desigualdade e de subordinação. Davi, por que subordinação? Por causa disso que eu acabei de falar, né? O Brasil vê a Amazônia como colônia, né? E não só vê a Amazônia como colônia, como a trata como colônia. Isso está nas próprias políticas públicas, né? A gente tem políticas públicas que são... que deixam a desejar para a Amazônia. A gente tem políticas públicas para a Amazônia que deixam a desejar quando se trata de educação, saúde, saneamento básico, né? Questão ambiental. Né? Porém, quando se trata de políticas públicas de desenvolvimento para a Amazônia, a gente tem muitas. E elas têm financiamento altíssimo. Né? O que são essas políticas públicas de desenvolvimento da Amazônia? São para incentivar empresas a atuar na Amazônia, né? Incentivar madeireiras, mineradoras, hidrelétricas, incentivar a agropecuária, né? A se instalar na Amazônia. Né? Então a gente tem, vejam só que desequilíbrio, né? Quando se trata de políticas públicas do governo federal, existe uma força muito grande de políticas e orçamento muito grande de políticas públicas para desenvolver a Amazônia, como eles chamam, desenvolver economicamente a Amazônia. E muito pouco de políticas públicas, um orçamento muito menor, né, de políticas públicas para questão social na Amazônia, né, para direitos sociais, direitos humanos. Por isso, nossos índices, né, de desenvolvimento humano, nossos indicadores sociais são menores, a gente está nessa situação de desigualdade. E por isso que é essa relação de subordinação em relação ao restante do Brasil, de colonialidade, né, porque essas políticas de desenvolvimento, elas são políticas para incentivar empresas de outras regiões do Brasil, de sul e sudeste, a vir para a Amazônia, explorar economicamente e lucrar com a Amazônia. Onde é que fica essa riqueza que essas empresas produzem na Amazônia? Onde é que fica esse lucro? Esse lucro não fica na Amazônia, né? Ele volta para sul e sudeste do Brasil. Por isso é uma relação colonial, né? Por isso a gente fala que a Amazônia, a gente pode dizer sociologicamente, né, que a Amazônia é a colônia do Brasil, né? Que é uma relação de não apenas de desigualdade que a Amazônia tem em relação ao restante do Brasil, mas de colonialidade, certo? Um outro ponto aqui é a divisão internacional do trabalho, tá? E relacionado com a divisão internacional do trabalho está o conceito de sistema mundo, né? Que é de sociólogo chamado Immanuel Wallerstein, e a geopolítica, né? Que é uma disciplina científica, certo? Então a divisão internacional do trabalho tem a ver com essas duas coisas, tá? Com o sistema mundo e com a geopolítica. O que essa divisão internacional do trabalho ela implica, né? Que a Amazônia, né? A Amazônia está dentro do Brasil, o Brasil está na América Latina, né? E como que a América Latina se posiciona dentro da divisão internacional do trabalho, né? A América Latina, juntamente com a África, né? Ela se posiciona nessa divisão internacional do trabalho como fornecedor de matérias-primas, né? Então, na divisão internacional do trabalho, nós, da América Latina, né, por conta de relações de poder que se dão na esfera internacional, a gente fica com esse trabalho, né, na divisão internacional do trabalho. O que fica dividido para a gente fazer é a produção de matéria-prima, né, ou a produção de produtos primários. Né? Então, nós somos, na América Latina, países que são exportadores de produtos primários, né? Aquela velha história, né? A gente exporta soja para comprar depois não, peraí, esse exemplo não é bom. A gente exporta
minerais, né? A gente exporta o ferro, o alumínio, o manganês, a gente exporta minerais para depois comprar o carro, né? Para depois comprar esse mineral manufaturado, para comprar a mercadoria, né? Que é produzida com esses minérios. A gente exporta o lítio, é o lítio? Acho que é o lítio. A gente exporta o lítio para depois comprar o celular, né? Que é produzido através do lítio, para comprar o computador, o notebook, né? Que é produzido através do lítio, né? Então a gente exporta produtos primários, né? Então, nessa divisão internacional do trabalho, o que a gente faz? Então, extrativismo, exportação de produtos primários. E os países do norte global, eles fazem o quê? Né? Eles são países industrializados, né? Então, eles manufaturam esses produtos primários em produção de mercadorias, aí sim, de produtos manufaturados, né? Que depois nós vamos comprar. E os países do norte global, eles também, a sua atividade produtiva é centrada também na produção de tecnologia, né? Na pesquisa e produção de tecnologia, e em vender depois essa tecnologia para nós do terceiro mundo. Então, na divisão internacional do trabalho, a gente fica com aquele tipo de produção, a gente da América Latina, com aquele tipo de produção que é o menos valioso. É o que tem o maior custo ambiental, porque para produzir o ferro, o alumínio, o manganês, a bauxita, você tem que fazer mineração, então você vai destruir o solo, né? Vai ter impactos, você vai contaminar o solo, vai contaminar a água, então vai ter um impacto social grande, vai prejudicar a saúde de todo mundo que está morando perto, então vai ter um impacto humano grande, né? E na hora de vender, né, é o que se vende mais barato, né? E depois a gente não manufatura aqui, né, no Brasil, esses minerais. A gente vende para países do norte global e eles sim vão manufaturar, né? Vão manufaturar na indústria, vão manufaturar em tecnologia e depois vão vender para a gente, né, esse produto industrializado, essa tecnologia produzida por eles. Então, na balança comercial, a gente vai estar sempre em déficit, né? A gente vai estar sempre para baixo, né? Porque a gente está vendendo, né? A gente está comercializando o que existe de menor valor, tá? Que é a matéria-prima, né? Que é os produtos primários, como se diz, né? Ou também chamadas commodities. E um lugar que a gente deveria ter, né, para as nossas economias serem mais fortes, é a gente produzir tecnologia no Brasil, né? A gente industrializar o Brasil e produzir tecnologia no Brasil. Então, a gente ter, por exemplo, pesquisa para a produção de celulares brasileiros, de computadores brasileiros, né? Mais pesquisa de ponta em ciência e tecnologia, para a gente ter, né, avanços nessas áreas e poder patentear novos produtos tecnológicos, novas descobertas científicas, e assim vender esses produtos tecnológicos, essas descobertas científicas, né? Tanto comercializados dentro do próprio Brasil, que já tem um mercado interno muito grande, né? Como comercializados também internacionalmente, tá? Mas o que acontece? Na divisão internacional do trabalho, a gente é pressionado, né? A América Latina é pressionada politicamente, né, a continuar com a exportação de produtos primários, né? Com a exportação de commodities, com o extrativismo, tá? Ou com as monoculturas, né? De soja, milho, cana, etc. Então, isso é algo que a gente tem que ter em mente também, essa organização do sistema mundo, né? Essa maneira como a América Latina ela se posiciona nas relações internacionais é algo que a gente tem que ter em mente também quando a gente vai tratar de Amazônia, né? Porque onde que se dá, né, muito desse extrativismo do Brasil para vender essas commodities, comercializar externamente esses produtos primários? Se dá na Amazônia, né? Então, a madeira, né, que é desmatada, o pescado, esse gado, né, que é produzido, por mais que não seja extrativismo, né, a agropecuária, a produção de gado, a monocultura de soja, de milho, de trigo, de cana-de-açúcar, por mais que isso não seja extrativismo, né, são monoculturas, né, que são também de produtos primários, né, que entram nas cadeias de produção como produtos primários. Então, na Amazônia é um espaço onde tem se territorializado esse tipo de extrativismo, de produção de produtos primários. Tá? Então, vejam a combinação das duas coisas, né? Tanto a Amazônia está dentro do Brasil, numa situação de desigualdade, de subordinação, de neocolonialidade, como o Brasil, como parte da América Latina, está numa posição de subordinação e de neocolonialidade em relação ao norte global, né? Nessa divisão internacional do trabalho, nessa organização do sistema mundo.
nessa distribuição do poder transnacional, né, dessa distribuição do poder entre as nações, tá? Que é o que estuda também a geopolítica, né? Então, a Amazônia, ela é, como eu falei, né, no início, ela é uma periferia de periferias, né? A Amazônia é uma região subordinada dentro de um país subordinado, né, no sistema mundo, tá? No contexto internacional, certo? Isso tudo, gente, por que eu estou falando disso, né? Porque isso tudo vai refletir nas representações que existem sobre a Amazônia, tá? Não só nas representações literárias sobre a Amazônia, né, mas nas representações que existem sobre a Amazônia desde aí do início da colonização da Amazônia. Então, desde aqueles primeiros viajantes, né, colonizadores, até os segundos viajantes, né, os naturalistas, até as produções atuais, né, no cinema, na televisão, nos desenhos animados, nas HQs, na internet sobre a Amazônia, tudo isso vai estar influenciado por essa situação da Amazônia de subordinação, né, de dupla periferia. Tudo isso, todas essas produções simbólicas, então, sobre a Amazônia, essas representações sobre a Amazônia, elas vão estar condicionadas aí por essa situação de colonialidade que a Amazônia vive dentro do Brasil e internacionalmente, tá? A gente vai ver, né, essas relações sociais, elas traduzidas, vamos dizer assim, elas manifestas na literatura. A gente vai ver isso, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui algumas obras literárias que elas tratam disso praticamente. Tem algumas obras de ficção literária que falam, por exemplo, que a Amazônia, no futuro, ela se tornou... ela foi forçada a se separar do Brasil e virar um território autônomo por conta da pressão internacional de outros países, né, para preservar a Amazônia ou para controlar a Amazônia eles mesmos, né, por conta do seu interesse em se apropriar dessa riqueza da Amazônia, né, contestando assim a soberania do Brasil. Isso é um tipo de imaginação, né, literária que reflete isso, né, essa situação de dupla periferia, né? Ou seja, a Amazônia é marginal dentro do Brasil e é marginal externamente, né? Nessa divisão internacional do trabalho, ela é pressionada a ser exportadora de produtos primários, ou seja, ela é pressionada a entregar toda a sua riqueza natural, né, na forma aí de commodities, né, na forma de produtos primários que vão alimentar as indústrias, né, e as fábricas de tecnologia dos países do norte global, tá? Então, a gente tem que ter em mente isso, porque sociologicamente, né, é assim que se dá, né, a posição da Amazônia no Brasil e no mundo, e dentro do nosso curso aqui, a gente tem que ter isso em mente, porque isso vai ter um reflexo muito, muito grande nas produções literárias sobre a Amazônia, tá? Essa situação de dupla marginalidade, essa situação de colonialidade, né, que a Amazônia ainda vive, dentro do Brasil e em relação ao restante do mundo, tá? Isso vai ter muitos reflexos mesmo na produção literária sobre a Amazônia, tá bom? Aqui eu já estou acabando por hoje, né? Eu quero falar rapidamente aqui, bem rápido mesmo, tá bom? Eu quero ressaltar, né, a relação entre literatura e cultura e depois entre literatura e sociedade, cultura e sociedade, tá bom? E aí eu quero trazer primeiro a Spivak aqui, né? Essa frase aqui é de um livro da Spivak. Vocês vão me perdoar, gente, mas eu não lembro o nome do livro agora, mas eu tenho a referência dele aqui, tá? Em português foi publicado em 2002. Na verdade, esse texto se chama Literatura, né? Se pesquisar no Google, né, Spivak, literatura, vai aparecer esse texto aqui. É um capítulo de um livro da Spivak que foi publicado em português no Brasil, foi publicado separado, né, do livro, como um artigo num periódico científico brasileiro, tá? E o título é esse, literatura, simplesmente, né? E a reflexão que ela faz é extensa, né? É um texto longo, tá? Apesar de ser um capítulo de um livro, é bem longo. E a reflexão que ela faz é ampla também, mas eu quero destacar isso. Olha só, essa frase dela, né? O papel da literatura na produção da representação cultural não deve ser ignorado, tá? Isso aqui é para enfatizar o quê? Né? Eu estou prometendo aqui, né, que eu vou tratar de representações históricas, né, da Amazônia, tá? Eu estou prometendo isso, né? Que eu vou tratar dessas representações históricas sobre a Amazônia, né, e das representações, especialmente das representações da Amazônia na literatura, tá? E por que eu estou prometendo isso, né? Porque a gente tem que reconhecer
que a literatura tem um papel importante na produção da representação cultural, tá? E isso a gente reconhece porque a gente está, né? Eu falo a gente como eu e meu público, né? Estou convidando todo o público aqui, a gente a se associar a esse pensamento da Spiva, que nem ela está defendendo isso, olha, né? A literatura tem um papel importante na representação, na produção da representação cultural, certo? Por mais que haja outras linguagens, né, de produção de representação cultural, como eu falei antes, né? Por mais que haja outras, livros didáticos, cinema, televisão, desenho animado, internet, enfim, séries, né? Por mais que haja essas outras modos de comunicação de massa, né, que também fazem essa representação cultural, a literatura não pode ser esquecida, né? Ela tem um papel importantíssimo, certo? Então, eu reforço aqui, né? Justifico aqui a minha pesquisa, né, sobre as representações literárias da Amazônia, né, com base também nesse pensamento da Spivak, e trago essa outra fase da Spivak aqui, que eu gosto muito também. Ó. Ela enfatiza que a gente tem que olhar, olha só, o sucesso persistente do projeto imperialista deslocado e disperso em formas mais modernas, tá? Isso aqui é muito importante também, tá? Quando a gente trabalha com estética, né, com produções estéticas, que é o que a gente está fazendo aqui no Literaturas do Norte, que é o que eu estou tentando fazer, né, trabalhando para fazer aqui na disciplina que eu estou dando, quando a gente trata com representações estéticas, né, com produções estéticas, a gente está falando do quê? O que é estética? É o belo, né? São aquelas coisas que nos dão prazer, né, de ler, de assistir, de apreciar, aquelas narrativas, aquelas histórias que nos emocionam. E a estética, ela tem a ver sempre com criatividade, né? Uma das coisas que define o campo estético e o campo artístico é a criatividade, é sempre criar, né, algo novo. E nessas produções literárias que eu vou trazer aqui como objeto de pesquisa, de reflexão, a gente vai ver que elas são realmente muito criativas, elas são muito originais, muito mesmo, né? Eu fico fascinado também com ler esses textos, porque é muito criativo, muito mesmo, assim, a imaginação estética que esses autores e autoras têm assim, fantástica, né? Quando a gente fala, então, do campo estético, do campo artístico, da literatura, a gente está falando de criatividade, tá? Porém, aí tem o lado B, né? O lado B dessa situação. A gente está falando de criatividade artística, né? Dentro de uma cultura. E essa criatividade, ela, por mais original que seja, por mais criativo que seja, por mais, né, fantasticamente inovador que seja essas produções artísticas, a criatividade que está nelas, pode, eventualmente, e muitas vezes, simplesmente repetir estereótipos coloniais, tá? Então, a gente tem que ter isso em mente, né? Então, tem coisas aqui que vão se apresentar, tem obras artísticas que eu vou trazer para vocês aqui, que podem se apresentar como altamente inovadoras, altamente criativas do ponto de vista estético, mas quando a gente começa a fazer a análise delas, a gente vê que elas estão simplesmente reproduzindo estereótipos coloniais, né? Simplesmente reproduzindo representações que têm 500 anos de idade, entendeu? Então, o novo, ele pode estar reproduzindo o antigo, tá? O criativo aqui pode estar reproduzindo aquela representação estereotipada e preconceituosa do passado, tá bom? Então, é algo que a gente tem que olhar quando a gente faz pesquisa, interpretação, análise de produções artísticas, é isso, né? A criatividade encanta, né? E todos nós que gostamos de arte, a gente gosta muito, né? Da criatividade, a gente fica fascinado, a gente fica encantado. Porém, como pesquisadores, né, das artes e da cultura, da literatura, aqui, especialmente, eu chamo a atenção aqui, a partir desse método que eu estou trazendo, né, a partir dessa abordagem que eu estou construindo, eu chamo a atenção para isso, né, e a partir da Spivak aqui, especialmente, né, toda a criatividade, por mais fascinante que seja, né, ela pode vir a reproduzir estereótipos coloniais. Não quer dizer que é uma regra, tá? Mas, assim, a gente tem que, então, fazer... A gente tem que não, né? Mas eu estou propondo fazer aqui na minha pesquisa, né, e na minha disciplina, uma pesquisa sobre essas obras literárias, né, essas obras artísticas,
a partir desses estudos críticos sobre as representações sociais, né? E, eventualmente, aqui a gente pode ter representações não desejáveis, né? Ou representações, assim, que são representações, reproduzem visões colonialistas ainda sobre a Amazônia, tá certo? Ou visões estereotipadas sobre a Amazônia. E é um pouco disso que nós vamos estudar aqui, tá? E é isso que a Spivak está falando. Olha só, ela está dizendo aqui, né? Fiquem atentos aí ao sucesso persistente do projeto imperialista ou colonialista, né? Recriado em formas mais modernas, né? Ela está falando isso. Fiquem atentos a isso, ela está dizendo, né? E é algo que, infelizmente, continua acontecendo, tá? E a gente tem que, né, como professores e professoras, pesquisadores e pesquisadoras, a gente tem que se responsabilizar pela percepção dessas coisas quando elas acontecem, né? E falar sobre elas, né? E atuar para que elas mudem, né? Para que, né? Não, as representações sobre a Amazônia mudem, né? Para que as obras aí, né, artísticas, literárias sobre a Amazônia e outras obras de representação sobre a Amazônia, elas não reproduzam mais representações colonialistas sobre a Amazônia, visões estereotipadas sobre a Amazônia, certo? Por último, existe uma relação entre cultura e sociedade, né? Isso aqui é mais simples, eu não quero me estender muito nisso. O que é essa relação entre cultura e sociedade, né? A cultura, ela não é neutra, né? A cultura, assim, toda a cultura que é produzida, ou reproduzida, ou difundida, todas as representações que são criadas, recriadas, reproduzidas, elas têm efeitos sociais e efeitos políticos, né? Tá? Então, nada é neutro, certo? Vamos dizer assim, né? Nenhuma produção cultural, produção artística é inocente, não é? Todas elas estão vinculadas a relações de poder. Todas elas, tá? Estão vinculadas a relações de poder. Então, isso é um elemento para se ter em mente também, tá? Existe uma relação entre cultura e sociedade, entre cultura e poder, entre arte, poder, produções artísticas, criativas e disputas políticas, relações de poder, interesses econômicos, certo? Então, as obras culturais, obras artísticas, por mais que possam parecer, elas não são neutras, tá? Elas estão reproduzindo representações, pensamentos, ideias, difundindo pensamentos que têm impactos sociais, que têm interferência nas relações sociais, tá? Que podem vir a ter conexões com economia, com política, com desumanização humana, tá? Então, as obras artísticas não são neutras, tá? Isso é algo que eu vou abordar também na próxima aula, quando eu for tratar do Eduardo Said, né? Ele é um autor que também, aqui eu estou falando com base no Bourdieu, né? Mas depois eu vou tratar disso também a partir da teoria do Eduardo Said, que ele é um autor que também insiste muito nisso, né? Ele diz, olha, nenhuma obra artística pode se reivindicar neutra, não dá não, né? E a gente que é analista da cultura, a gente que é pesquisador das artes, das literaturas, né? A gente também não pode achar, né, que existe obras neutras, né? Porque todas elas acabam difundindo, né? Produzindo visões de mundo, reproduzindo visões de mundo, difundindo representações de mundo, difundindo representações, estereótipos, tá? Que vão ter conexões, né? Mais distantes ou menos distantes, mas vão ter conexões com as relações sociais, né? Vão ter conexões aí com interesses econômicos, políticos, com relações de poder, tá certo? Gente, então isso aqui é o meu plano de aula, né? Isso aqui que eu falei agora por último, esses últimos slides, né? Eles são um pouco da minha metodologia, tá? Até aqui, né? Do meu campo de pesquisa, da maneira como eu pretendo contribuir para esse campo de estudos, né, que está sendo consolidado aqui por esse projeto de extensão, né, que é o Literaturas do Norte. E isso aqui é o meu plano, aqui é o plano da minha pesquisa, esse, né, essas 4, eu coloquei aqui nessa linguagem de 4 aulas, né, mas esse aqui é o plano da minha pesquisa, tá? E é o que eu quero partilhar aqui com vocês, né, a construção dessa pesquisa e os resultados, né, que eu venho já consolidando com ela, tá? Com essa pesquisa, tá bom? Então, evidentemente, eu não vou dar conta, né, de tudo isso aqui nessas aulas, tá? Como eu falei, também é uma pesquisa em andamento, né? Então tem coisas aqui que eu fiz ainda muito
inicialmente, né, outras que eu já estou bem avançado, tá? Então eu já tenho coisas para compartilhar, né, conclusões para compartilhar, mas algumas coisas aqui ainda estão num estágio de reflexão bem inicial, né, e também no espaço de 4 aulas não dá tempo para falar de tudo isso aqui, tá bom? Mas eu quis apresentar desse modo porque eu acho importante que o público, né, quem tá me acompanhando aqui como estudante, como cursista, enfim, possa ter também, né, essa visão geral que eu tenho, né, que eu estou construindo aqui, né, para compreender melhor também como que eu estou localizando essas representações da Amazônia no campo literário, né? Estou localizando elas dentro desse universo aqui, tá? Que eu estou chamando de 4 aulas, né? Mas que é um conjunto da pesquisa, certo? Que eu estou fazendo, né? E espero, né? Assim, partilhar de forma satisfatória aqui no nosso curso do Literaturas do Norte e imagino também, né? Que vou ter material aqui para apresentar em outras edições do Literatura do Norte também, né? Nas nossas próximas edições, tá? Mas é isso, tá? Estou muito satisfeito de poder apresentar essa pesquisa em andamento, de eu poder ouvir o nosso público também, né? Poder partilhar ideias, né? Receber sugestões, receber críticas, né? Poder, assim, né? Avançar de uma maneira mais eficiente, né, eficaz essa pesquisa, porque também é uma pesquisa que implica muita responsabilidade, né, é um assunto muito sensível, né, muito importante, é um assunto que tem muitas consequências, né, então eu também estou procurando fazer assim, com o máximo de cuidado, o máximo de responsabilidade, pelo teor realmente, né, e a importância que esse assunto tem, tá? Então é isso por agora, tá bom? Eu chamo de volta aí o meu mediador, Marcos Paulo, ou a minha mediadora, Bárbara. Aí, o Marcos Paulo tá aí. Tá aí, meu coordenador. Como de hábito, é sensacional ouvir você, meu irmão. Eu confesso aqui de público o quanto eu aprendo nas conversas, nos debates, nos encontros, nas mesas de bar também, né, Davi? Porque não pode deixar de ser, com o Davi, dado essa bagagem que ele tem, não apenas científica, mas essa bagagem social, essa bagagem humana. Aproveito aqui também para externalizar minha alegria. Hoje estou fazendo meu estágio pós-doutoral no Prof. História, sob supervisão do professor Davi. E a gente tem tratado, nessa minha pesquisa, né, do meu estágio, exatamente sobre essas representações, né? O Davi está vindo com a literatura, né, e eu estou lá na história vindo com essas representações na história, né? Como é que essas narrativas vão sendo trabalhadas, vão sendo construídas, como é que a memória, como é que essas representações são avocadas, são invocadas também nessas narrativas. Eu acho que um ponto importante que a gente precisa trazer para a baila, Davi, nessa nossa discussão, é que, e aqui você citou Bourdieu, eu vou trazer de novo Bourdieu para essa nossa discussão, que é exatamente quem ganha com isso, né? Quem ganha com a invisibilidade da Amazônia, quem ganha com o silenciamento dos povos amazônicos, quem ganha com o desaparecimento dos corpos amazônicos. Por que a gente diz isso? Porque quando você padroniza, você cria um padrão estético, você cria um padrão de beleza, um padrão de harmonia, um padrão daquilo que é o belo, você acaba dizendo, olha, você deverá se encaixar a esse padrão para existir. Se você não se encaixa, você não cabe, você está errado, seu corpo é errado, você não é belo, você não é perfeito, você não é harmônico, você não é musical, você não é colorido, enfim, você é relegado ao esquecimento, ao silenciamento. Acho que traz essa discussão que o Davi está propondo aqui no nosso curso a respeito das representações, traz sim essa ideia dos capitais simbólicos que vão sendo materializados nessas discussões e nessas representações a respeito da Amazônia. Né? Porque a Amazônia vira um capital, sim, pegando o próprio Bourdieu, como você citou, como um elemento, Davi. Mas também a questão discursiva, né?
porque de uma forma ou de outra, se você pegar o Theo Van Dijk, eu não sei se você vai dialogar com o Van Dijk também de alguma forma, vai citá-lo de alguma forma, né? Quando você controla esses discursos a respeito da Amazônia, dizendo inclusive o que é canônico, o que não é canônico, o que é literatura, o que não é literatura, o que é arte, o que não é arte, você está dizendo, olha, esse modelo cabe porque eu que mando, eu que instituo, eu que tomo o controle. Então, não há como a gente discutir literatura, não há como nós discutirmos arte sem também trazer para a nossa mesa esses outros patamares que estão sendo, de uma forma muito direta, lidos aqui pelo professor Davi nessa pesquisa que ele está desenvolvendo e, em certa medida, também por mim, lá no Prof. História, nesse estágio pós-doutoral. Davi, nós vamos fazer assim, certo? Até para continuar o nosso curso. Vocês que estão colocando aí as inferências, as perguntas, tá? A gente recebeu algumas também aqui pelo WhatsApp, Davi. Eu acho legal que as pessoas às vezes ficam com um certo receio de colocar aqui as perguntas no bate-papo. Mas essas perguntas que também estão chegando no bate-papo, a gente vai juntar tudo. E aí, o Davi depois tinha um tempo da aula, um tempo da sua fala, para fazer as inferências, para fazer as suas colocações. Tá certo? Nós já estamos chegando ao final do nosso primeiro dia, ao final do nosso primeiro encontro, mas eu quero deixar... Eu sou suspeito para falar, Davi, mas eu quero deixar registrado também que começamos com 2 pés direito, viu? Nós começamos muito bem essa edição do Literaturas do Norte. Meu irmão, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelas suas palavras, obrigado a todos vocês que estão aqui hoje conosco, assistindo ao vivo, e vocês também que vão assistir ao gravado, e também as nossas monitores. Hoje nós estamos aqui, eu esqueci de dizer, me perdoe, meninas, mas nós estamos com a Bárbara e com a Cíntia aqui no nosso apoio técnico, tá? Sejam bem-vindos a essa nova edição. Professor, fica contigo as palavras finais da nossa noite. Eu agradeço muito, Marcos, tá? O convite, de novo, né? Para ser o seu vice-coordenador do Projeto de Extensão e para ser professor, né, do Projeto de Extensão, que eu acho que é uma condição de mais responsabilidade ainda, né? E é isso, né? Estou conduzindo essa pesquisa e espero, né, partilhar essas conclusões que tem agora e avançando nela e produzir um resultado bem interessante aí, né? Para todos nós aí, pesquisadores, né, e interessados, né, na área da literatura na Amazônia, tá certo? E agradeço ao público também, né, por hoje, tá? Peço, né, que quem tiver, né, interesse de debater, enfim, colocar questões, pode colocar mesmo, tá? Que todo comentário, né, é bem-vindo, tá? E já aguardo vocês amanhã aí na nossa próxima aula. Abraço, gente. Cíntia, Bárbara, microfone. Boa noite microfone, a todos. Bárbara. Foi agora? Foi, agora veio. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer por todos a presença aqui na nossa aula de hoje. Nossa, conseguimos aprender muito com o professor Davi. Muito obrigada, professor, pela sua disponibilidade por estar aqui conosco. Gostaria também de aproveitar a oportunidade de apresentar a nossa monitora, nossa nova monitora, Cíntia Menezes, que vai estar conosco a partir de agora. E muito obrigada, professor, aos cursistas. Não esqueçam de assinar a frequência que está disponível na descrição do vídeo. E também não esqueçam de colocar as perguntas para o professor Davi responder posteriormente. Muito obrigada, gente, pela participação durante a aula de... Pode falar. Só para não esquecer, tá? Vocês que participaram da edição passada, vão até o site do Literaturas do Norte para pegar os certificados depois, tá certo? Visitem lá, tirem todos os certificados de vocês, peguem todo o material. Passando para avisar também, agora que o senhor lembrou, os certificados do quinto encontro de negritude já está disponível também no site. Vocês já podem fazer o download. E é isso, gente. Muito obrigada pela participação na aula de hoje. Muito obrigada, professor Marcos Paulo. Muito obrigada, professor Davi, pelos ensinamentos maravilhosos. E nos vemos novamente na próxima aula.
Tchau, tchau. Cadê?